O comunismo surgiu na Europa, especificamente na França e na Alemanha, no final do século XIX. Seus principais teóricos foram Karl Marx e Friedrich Engels, cujo livro Manifesto Comunista foi publicado em 1848 e se tornou a principal referência para o movimento comunista. Manifesto Comunista é um livro escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, publicado em 1848. O livro é considerado uma das obras mais influentes da história política e social. A obra é uma crítica às condições econômicas e sociais da época, e uma defesa da abolição da propriedade privada e do estabelecimento de um sistema socialista, onde a produção e a propriedade são controladas pelo Estado e pelo povo, e não por indivíduos ou grupos privados. O livro também argumenta que a história é marcada por conflitos entre classes sociais, e que a luta de classes é inevitável e necessária para alcançar a emancipação do proletariado e a construção de uma sociedade comunista. As condições econômicas e sociais na Europa em 1848 eram complexas e variadas de acordo com os países. No entanto, algumas características gerais podem ser mencionadas. Na época, a Europa estava passando por grandes transformações econômicas e sociais, devido à Revolução Industrial, que havia começado na Inglaterra no século XVIII e se espalhado para outros países. A Revolução Industrial trouxe mudanças significativas na produção, com o uso crescente de máquinas e a substituição do trabalho manual pelo trabalho industrial. Isso resultou em uma ampliação da produção, mas também em problemas sociais, como desemprego, baixos salários, condições precárias de trabalho e crescente desigualdade social. A maioria da população europeia na época era rural e vivia em condições precárias. As cidades estavam superlotadas e as condições de vida eram precárias. A maioria das pessoas trabalhavam em condições precárias e eram pobres. Além disso, a Europa estava passando por grandes mudanças políticas e sociais, devido às lutas por independência, democracia e direitos humanos. Várias revoluções ocorreram na França, na Alemanha, na Itália e em outros países europeus, exigindo mudanças políticas e sociais. A conjunção desses fatores, e outros, deram um cenário para a publicação do Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, que criticavam essas condições e propunham uma mudança radical na estrutura social e econômica da sociedade. No Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels propõem uma mudança radical na estrutura social e econômica da sociedade, com a abolição da propriedade privada e o estabelecimento de um sistema socialista, onde a produção e a propriedade são controladas pelo Estado e pelo povo, e não por indivíduos ou grupos privados. Eles argumentam que essa mudança seria necessária para alcançar a emancipação do proletariado e a construção de uma sociedade comunista. No entanto, os autores não propõem explicitamente uma ditadura no Manifesto Comunista. Eles argumentam que a história é marcada por conflitos entre classes sociais, e que a luta de classes é inevitável e necessária para alcançar a emancipação do proletariado. Eles acreditavam que essa luta seria liderada pelo proletariado, que, uma vez no poder, tomaria medidas para construir uma sociedade comunista. É importante mencionar que os autores não especificam como essa luta de classes seria travada e como o proletariado chegaria ao poder, e deixam em aberto a forma como seria governada a sociedade comunista. No entanto, algumas interpretações do manifesto sugerem que a luta de classes seria liderada por um partido político, que, uma vez no poder, governaria através de uma ditadura do proletariado. É importante destacar que o comunismo tem sido associado a ditaduras e violações dos direitos humanos em muitos países onde foi implementado, mas isso não é uma necessidade intrínseca do sistema, e pode ter sido causado por uma implementação distorcida ou desvio do que foi proposto pelos teóricos originais. Várias nações adotaram as ideias do Manifesto Comunista ao longo do século XX. O primeiro país a adotar o comunismo como sistema político foi a Rússia, em 1917, durante a Revolução Russa liderada por Vladimir Lenin. A União Soviética se tornou o primeiro Estado comunista do mundo e, por muitos anos, foi vista como o principal expoente do comunismo mundial.
Outros países, incluindo China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, entre outros, também adotaram o comunismo como sistema político e econômico. No entanto, a maioria desses países adaptou as ideias de Marx de forma diferente, criando sistemas políticos e econômicos que eram distintos do modelo soviético original. Além disso, muitos outros países tiveram partidos e movimentos políticos comunistas que buscaram implementar as ideias do Manifesto Comunista em menor ou maior medida, embora não tenham conseguido estabelecer um sistema comunista completo.